Ceará pode se transformar num dos maiores produtores de microalgas do mundo. Pesquisas desenvolvidas no exterior confirmaram o potencial dos organismos unicelulares para a fabricação de biocombustíveis. As microalgas, grandes consumidoras de CO2, o gás carbônico que polui a atmosfera, já são usadas em dezenas de experimentos ambientais em países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha. No Brasil, as condições são ideais para a produção de microalgas, hoje muito usadas para a fabricação de fármacos. E o estado do Ceará possui o clima e as condições hídricas satisfatórias para o cultivo. Como esse potencial cearense está sendo utilizado é um dos temas do programa Conhecer de hoje, que vai mostrar também dividendos para irrigantes. Com clima e solo favoráveis e água disponível, produção de coco em São Gonçalo gera quase R$2 milhões em negócios em 2010. Variedade de cultivos. No interior da Paraíba, dezenas de espécies de mudas permitem os irrigantes aumentarem as áreas plantadas e ainda fornecer para outros produtores. Regularização fundiária. Títulos das propriedades rurais nos perímetros irrigados do Nordeste são registrados em cartório. Pontapé para o crescimento. Com posse da terra, irrigantes incrementam investimentos através de linhas de crédito em bancos oficiais. O programa Conhecer está no ar. Os projetos de irrigação na região Nordeste surgiram a partir da construção de grandes barragens no início do século passado. Os açudes foram criados para armazenar água como importante estratégia para manter o sertanejo no campo, evitar sua migração para os grandes centros do país com o flagelo imposto pelas constantes secas no semiárido. Hoje, dentro de uma nova visão imposta pelos avanços tecnológicos, os perímetros irrigados são fonte de renda e emprego. A variedade de cultivos gera oportunidades. Essas oportunidades passam de pai para filho nos lotes irrigados e assim a produção está garantida. Ciente dessa realidade, os órgãos do governo que estão diretamente relacionados à manutenção dos perímetros estão estimulando ainda mais os irrigantes através de uma iniciativa que para muitos era um antigo sonho, a propriedade da terra. Em Souza, no sertão da Paraíba, uma comissão do DENOX está fazendo a regularização fundiária dos agricultores que possuem lotes irrigados e moram nas agrovilas. O perímetro irrigado de São Gonçalo tem 3.204 hectares em operação. 2.400 deles têm algum tipo de cultura irrigada. A banana sempre foi uma cultura muito forte. A fruta já chegou a ocupar mais de 400 hectares no perímetro. Mas aos poucos, o coco foi ganhando espaço e conquistando os produtores. Um dos motivos, o valor de mercado. O preço está muito bom. Essa é uma cena comum hoje em dia dentro do perímetro. Os caminhões desfilam pelas veredas atrás do coco produzido em São Gonçalo. Ver esse trabalho é um grande incentivo para quem quer apostar em São Gonçalo. Aqui os filhos estão realmente aprendendo com os pais. E o resultado disso é uma produção sempre satisfatória, sem problemas em sua continuidade. De olho nessa perspectiva, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas lançou, com o apoio do Ministério da Integração Nacional, um programa atrativo que visa beneficiar todos os irrigantes. Um dos principais objetivos do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, agora é emancipar o perímetro irrigado de São Gonçalo. E para que isso aconteça, é preciso garantir a posse legal dos lotes aos irrigantes. O processo de regularização fundiária já foi iniciado. Em poucos meses do trabalho realizado por uma comissão especial, os títulos das propriedades rurais estão sendo regularizados em cartório. O chefe da Estação de Piscicultura do perímetro de São Gonçalo, Assis Oliveira, é um dos responsáveis pela regularização fundiária do perímetro. Até agora, foram elaborados 240 processos. 156 escrituras já estão em cartório e outras 71 já foram entregues aos irrigantes. As diretrizes são da seguinte forma, por exemplo, se formaliza o processo, né, existem as áreas, quer dizer, da base, que foram levantadas pela base, né, ou seja, realizadas com as planilhas, né, então essas planilhas é justamente a parte topográfica da terra, né, quanto tem de área, né, com os limites, tudo credenciado, tudo oficializado, tudo já levantado, né, e inclusive os lotes que têm anuência com nós que ocupam a casa. Então eles compram até 20 anos de financiamento, né, existe carência de 0 até 5 anos, né, o mais permitido, ele pode até
iniciar a pagar depois de 5 anos. Agora, só que esses juros, eles são cobrados, né? Por exemplo, é o juro da terra, a cerca de 6% ao ano, né? Então, os financiamentos podem ser feitos até 25, 30 anos, né? A regularização fundiária, admite a CIS, é um passo importante para a emancipação do perímetro. O Denox, né, tá dando prioridade justamente nas terras para serem feitos, né, realizarem, por exemplo, eles estão comprando ao Denox por um preço, certo, acessível, quer dizer, não muito caro, né? O governo só não, porque não se pode fazer a doação, né? Mas eles estão, por exemplo, para você ter uma ideia, em terrenos nobres, né, com aluvionais, né, áreas ótimas, né, de alta produtividade, a cerca de R$ 400 por hectare. No pequeno distrito de São Gonçalo, que fica a poucos quilômetros de Sousa, numa das agrovilas onde moram os irrigantes, encontramos Dona Nália. A tranquilidade no final da tarde vem através de uma atividade rotineira na vida dela, aguar as plantas no jardim. Mas essa jovem senhora tem muitas histórias para contar. Uma delas é sobre o começo do perímetro irrigado ao lado do marido. Começo difícil dentro do lote que a família conseguiu ganhar. Cansei de limpar arroz com água na cintura, arrancando mato de mão. Cansei de ajudar até limpar laje de feijão que fazia, o plantio de feijão. Cansei de pegar enxada pela tarde e passava a tarde limpando, catando feijão, catando arroz. Isso tudinho foi construído eu e meu esposo e meus filhos. Ao lado de um dos filhos mais velhos, Dona Nália, agora comemora o título da terra. Ela e o marido foram um dos primeiros casais a entrar no programa de regularização fundiária no perímetro de São Gonçalo. Me sinto muito feliz, viu? Porque a gente não tem como a gente morar no que é da gente, né? Porque eu já morei muito fora aqui desse perímetro e sofri muito. Criando meus filhos no pé daquela serra. Sem água, lá tudo era difícil, eles cagam no canal. E eu sempre batalhei com muita paciência, viu? Criei meus filhos, tudinho, 7 filhos. Com todo sacrifício, com toda dificuldade. Casou-se tudo em graça a Jesus Cristo. Hoje tudo vive bem. Ao lado da mãe, Francisco lembra cada detalhe dessa história de lutas e conquistas. O jovem irrigante, que continua ajudando o pai no lote da família, já herdou alguns poucos hectares para fazer o seu próprio cultivo. Francisco tem orgulho disso. Desde pequenozinho, de 5 anos de idade, que eu ajudo meu pai no lote. E a gente começou a construir devagarzinho, paciência. E hoje a gente está bem estruturado, graças a Deus, trabalhando, conseguimos juntar o dinheiro de pagar esse terreno. Hoje a gente está trabalhando no que é da gente mesmo. Isso era até um sonho para nós, mas um sonho realizado, né, que a gente conseguiu. E hoje nós estamos com o documento, nossa terra na mão. Para nós isso é uma satisfação e um agradecimento a Deus, né, por Ele ter nós ter conseguido muita peleja. O povo tem um ditado que só é bom quando é com muita peleja, fica mais gostoso, né? E a gente conseguiu, graças a Deus. Bom ver esse orgulho estampado no rosto de quem tanto lutou para ter um dia a segurança de um patrimônio que ajudou a construir. É assim com Francisco e com tantos outros filhos de irrigantes que trabalham juntos para gerar riqueza no sertão da Paraíba. Num lugar muito especial, que é fonte de renda e emprego. Um lugar que é fonte de esperança, fonte de vida. Com a posse da terra, os produtores deverão incrementar ainda mais os investimentos através de linhas de crédito ofertadas por bancos públicos. E a expectativa é que os números no campo molhado de São Gonçalo sejam ainda mais positivos. Bom para o irrigante, bom para o mercado. Veja daqui a pouco no programa Conhecer. Dividendos para irrigantes. Com clima e solo favoráveis e água disponível, produção de coco em São Gonçalo gera quase R$2 milhões em negócios em 2010. Variedade de cultivos. No perímetro de Sousa, no interior da Paraíba, dezenas de espécies de mudas permitem os irrigantes aumentarem as áreas plantadas e ainda fornecer para outros produtores. A
fruticultura é uma atividade muito comum nos perímetros irrigados espalhados por todo o Nordeste brasileiro. Ela surgiu a princípio como uma alternativa às tradicionais culturas de subsistência, como milho, feijão, arroz e mandioca. Hoje ela é responsável pelo avanço na produção e pela exportação de frutas do Brasil para vários países. O setor também é responsável por alavancar o número de empregos no campo. Com água em abundância, as plantações produzem o ano inteiro. No perímetro irrigado de São Gonçalo, em Sousa, isso acontece com o coco, o principal cultivo dos irrigantes e conhecido em todo o país pelo sabor da água. Mas andando por entre as veredas do perímetro, encontramos um segredo guardado por um técnico agrícola que acompanha os produtores. No quintal de casa, ele produz mudas de várias espécies de frutas, inclusive nobres, como a pinha. As mudas são comercializadas para os perímetros irrigados na Paraíba e também para outros estados, como o Ceará. Quem olha do mirante e vê ilhas espalhadas no leito do rio, aprecia a tranquila navegação da canoa e não tem ideia de como o início do ano foi difícil para quem mora nesse canto do Nordeste. A chuva não veio e o sol forte que castigou o sertão da Paraíba reduziu o volume de água acumulada no açude público que abastece o perímetro irrigado de São Gonçalo, no município de Sousa, a 430 quilômetros da capital, João Pessoa. Mesmo assim, o lugar continua verdinho. É que com a vazão controlada, a água do açude ainda chega em abundância aos lotes dos irrigantes e mantém a produção no campo. O perímetro irrigado de São Gonçalo surge como um oásis entre tamarindeiros que se dispõem lado a lado na entrada da área irrigável. Um cenário bucólico e que inspira até mesmo os menos otimistas. Por isso, nem a escassez de chuva foi capaz de desestimular os agricultores. Quem anda pelas veredas do perímetro se perde entre os coqueirais. Não é à toa que São Gonçalo ficou conhecido no Brasil inteiro como um dos maiores produtores de coco no país. E não é só o volume da produção que chama a atenção dos consumidores para esse fruto tipicamente tropical. A água do coco de São Gonçalo é considerada por muitos a melhor do Brasil. Dá para perceber então porque até mesmo os catadores que trabalham nos lotes irrigados não abrem mão do líquido precioso na hora do descanso. São Gonçalo está produzindo coco em mais de 1.000 hectares. E somente nos 6 primeiros meses de 2010, gerou negócios que chegaram a quase 2 milhões de reais. E o que faz do perímetro de Sousa um lugar ideal para cultivar o coco? O técnico agrícola Ivan Alves de Oliveira, que nos acompanha pelo perímetro, tem a resposta. Nós temos clima, nós temos um solo de boa qualidade e, na realidade, água também de boa qualidade. E um solo com essa qualidade, aí tudo dá certo. Que o coco de São Gonçalo é um sucesso de vendas, ninguém duvida. Além de abastecer toda a região, o produto também é levado para outros estados, como São Paulo, por exemplo. Mas os irrigantes do perímetro de São Gonçalo não vivem apenas desse cultivo. Existem outros produtos também valorizados, como a banana e a goiaba, entre outras frutas. Para descobrir essa riqueza, vamos a um lugar guardado especialmente para quem quer expandir os negócios, apostando em novas culturas. Dentro dessa estufa está o segredinho do Ivan. São dezenas de espécies de mudas que estão à disposição dos irrigantes do perímetro de São Gonçalo e de outros perímetros da Paraíba, do Piauí e do Ceará. Como o Ivan teve essa ideia? Antes da instalação do viveiro, eu já trabalhava com um amigo, inclusive de Sobral, o Haroldo, e aí ele viajou e eu tomei a iniciativa de instalar um viveiro, né? Já faz uns 20 anos. Os viveiros, como você acabou de ver, são estufas apropriadas para o enraizamento, porque eu trabalho com ela por estaquia. Então são esse o meio de propagação das minhas mudas. É óbvio que as mudas de coqueiro ocupam grande parte da estufa, mas existem também as mudas da goiaba, da pinha, a nossa conhecida ata, do açaí, uma fruta muito conhecida na região norte do país, da graviola, do maracujá e por aí vai. São muitas opções para os produtores. E com tantas espécies assim, não é difícil trabalhar? Mas já tem 20 anos que trabalha aí um filho, então já está acostumado a conviver com o dia a dia. De todas essas mudas, qual que precisa de um cuidado muito especial que você precisa estar atento o tempo inteiro? A goiaba. Precisa porque, como ela é enraizada, certo, por estaquia, então os cuidados são redobrados.
Atencioso a todos os caprichos das plantas, Ivan não esconde o carinho que tem pelas mudas. Os cuidados começam desde a germinação, ainda nos saquinhos. A adubação é um detalhe importante. Eu trabalho com a bagana do coco, né, um composto à base de esterco e vermiculita. Isento de solo, porque terra. Aí poderá ocorrer o risco de ser contaminado com nematóide, que é uma praga lamentável da goiabeira. Não é preciso ser um agricultor experiente para começar o negócio, garante o técnico agrícola. Quem compra as mudas também recebe as orientações de como cultivá-las. Então resolvi tirar algumas dúvidas com o Ivan. E se eu quisesse plantar coco em 1 hectare, quantas mudas seriam necessárias? Aqui a gente trabalha no espaçamento 7x7, Ricardo, então que levaria o que? 204 mudas por hectare. Se a gente falar da goiaba, como seria? A goiaba são 333, é um espaçamento de 6x5. Assim como os demais irrigantes que trabalham no perímetro de São Gonçalo, Ivan é um empreendedor. De uma ideia simples, conseguiu conquistar um importante espaço e, através de suas experiências, vem ajudando muita gente a crescer e a desenvolver técnicas cada vez mais aprimoradas de cultivo. Isso é sinal de que o perímetro vai continuar no caminho do desenvolvimento sustentável. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando como o potencial cearense para a produção de microalgas está sendo aproveitado e as vantagens que o cultivo pode trazer para o meio ambiente. Os reservatórios cearenses mantidos pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas podem garantir uma produção de microalgas em larga escala para diversas finalidades, entre elas produção de fármacos e biocombustíveis. A importância desses organismos unicelulares já foi descoberta e está sendo aproveitada por alguns países que não param de avançar nas pesquisas para novos usos. No Brasil, o Ceará é um estado que tem infraestrutura hídrica e condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das microalgas. Maio de 2008. Nossa equipe registra um experimento realizado no Centro de Pesquisa de Aquicultura em Pentecostes. Os jovens cientistas, orientados por técnicos do DENOX, testam a utilização de microalgas para produzir alimento para o pirarucu, um peixe de grande porte, comum na região norte do país e há algum tempo foco de experiências realizadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas. A gente precisa produzir o alimento do zooplâncton, que é o alimento natural do pirarucu. Vai ter depois um segundo passo, que é treinar o alevino de pirarucu a comer ração. Mas é preciso que primeiro a gente produza essa cadeia a partir da microalga, depois no zooplâncton e depois misturar zooplâncton com ração e depois tirar zooplâncton e deixar só a ração. No mesmo ano, as experiências também já indicavam as microalgas, seres unicelulares, como excelente alternativa para outros setores da economia, como, por exemplo, a fabricação do biodiesel. No Nordeste brasileiro, as microalgas poderiam ser cultivadas até mesmo em estruturas montadas em terrenos sem grande poder de fertilidade. Você pode usar qualquer área de cultivo, principalmente áreas não destinadas à agricultura. Você pode usar terras até inférteis. Basta você basicamente desenvolver estruturas para acumular água e a partir de outras estruturas você desenvolver o cultivo. Mas não há dúvida de que com o potencial hídrico da região Nordeste não haveria tanta necessidade assim de se reservar uma grande demanda de lotes para cultivar as microalgas. Os açudes, construídos pelo governo federal e pelos estados, seriam os grandes berços desses estudos, com essas estruturas vivas microscópicas. Se no exterior elas já são realidade na fabricação de suplementos alimentares, como o ômega 3, por exemplo, no Brasil os avanços ainda são tímidos, mas a insistência de alguns organismos está revelando nosso potencial para o cultivo das microalgas. Nas últimas décadas, através de um planejamento minucioso, o Ceará investiu grande parte de seus recursos na construção de açudes. A COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, gerencia mais de 170 açudes públicos no estado. Juntos, eles têm capacidade para acumular 17.837.586.352 metros cúbicos de água. Com incremento nas pesquisas, os reservatórios seriam naturalmente o criatório das microalgas. Seria unir o útil ao agradável, porque as microalgas, de uma maneira geral, elas funcionam bem em águas salobras
esse exemplo que eu dei de patentes brasileiras na área de microalgas são de depósitos de água aqui na região Nordeste mesmo. E agora tem que se adaptar microalgas às situações locais, tanto em termos de condições de salinidade, de pH da água, de nutrientes disponíveis a um preço não muito alto e também ao produto desejado. No campo dos debates, o Ceará abrigou um importante evento para discutir os investimentos até agora feitos pelos órgãos do governo no cultivo das microalgas para a fabricação de energias alternativas, como, por exemplo, os biocombustíveis. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Peter Seidel, é um dos pioneiros nos estudos das microalgas no Brasil. Esse interesse em microalgas ele foi gerado a partir de algumas constatações que a produtividade das microalgas é muito alta comparada à produtividade de outras fontes de biocombustíveis. Agora, olhando mais de perto, nós estamos verificando que as coisas não são tão favoráveis assim, que em alguns casos há promessas, mas que ainda há necessidade de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver microalgas adequadas para cada tipo de situação. O Workshop Internacional de Microalgas e Biocombustíveis trouxe ao Ceará especialistas no assunto. O objetivo foi fazer um intercâmbio de ideias e avaliar nossas condições de crescer no setor. Um dos especialistas que participaram do evento, o Dr. Horst Friedrich, da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, desenvolve uma pesquisa com carros híbridos. As microalgas têm um papel importante na pesquisa do alemão. O pesquisador confirma que o Brasil possui um enorme potencial para cultivar microalgas para fins de fabricação de biocombustíveis. Brazil, especially Brazil, has a big potential because Brazil has, from its geographical situation and from its climatic situation, a very good prerequisite for biomass production, for algae production, or for the processing of hydrogen and alternative fuels out of algae. I think Brazil has the potential, especially here in the state of Ceará, is the potential to do that, but we have to admit. Sem dúvida, o Brasil tem um enorme potencial, né, na produção da biomassa, principalmente algas, devido à posição geográfica e também ao clima no Brasil, né? E principalmente falando sobre o estado do Ceará. Realmente o Ceará pode ter um potencial enorme para a produção de algas. Na palestra sobre a avaliação do Programa Brasileiro do Biodiesel, Milton Teru Takano, um dos responsáveis pelo programa, confirmou o potencial do Nordeste brasileiro para a produção de microalgas, mas ressaltou que ainda é preciso desenvolver mais pesquisas nessa área. Microalgas existe um potencial, né? Um potencial muito grande. Por quê? Porque nós podemos pesquisas, né? Hoje no Brasil nós temos muitas pesquisas em cima de microalgas que mostram que a produtividade por hectare de biodiesel é muito grande. Então temos que continuar insistindo para, num futuro não muito longe, nós termos um resultado satisfatório. A troca de informações e experiências que obtiveram êxito em suas propostas estimularam o corpo científico que trabalha no Brasil para desenvolver a produção de microalgas. O próximo passo é nós juntarmos essas informações todas, aliás, essa foi o grande propósito, tentar fazer uma síntese do estado da arte do uso de microalgas. Acho que a gente conseguiu. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos.